E aí, equipe, nós estamos estudando o livro de Provérbios, capítulo número 2, versículo número 9. Lembrando que nós estamos falando sobre caminhos. E nesse versículo 2, nesse capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Cara, esse versículo ele é muito poderoso porque a palavra de Deus ela é poderosa. E aqui a gente tem várias recompensas aqui, mas vamos fazer uma ponte de umas frases para as outras. Primeiro ponto, nesse capítulo 2, versículo 9, ele vem falando de sabedoria, porque Provérbios é um livro de sabedoria. Ele vem falando, se você me ouvir, número 1, se você me ouvir, se você ouvir o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, se você parar tudo que você está fazendo e dar ouvidos, prestar atenção nessa palavra, olha o que vai acontecer. Mas aqui já é o ponto-chave já. É parar e ouvir. Sabe por que o ponto-chave já começa nessa primeira frase? Se você me ouvir, porque hoje todo mundo está ouvindo tudo. Todo mundo está ouvindo o que quer. É vídeo, é riso daqui, é comédia dali, é filme. Então a atenção, o nosso foco, ele está tipo descontrolado. A gente não tem mais foco. Abrindo um parênteses aqui, você parou hoje e já leu a sua Bíblia? Você separou tempo com o Senhor hoje? Você já pegou aqui, já leu a palavra de Deus, um versículo por dia ou um capítulo? Nós temos grupos aqui, né, que a gente participa, que são 3 capítulos por dia. Temos o nosso grupo, que é um versículo por dia. Você precisa parar para ouvir. E já aqui nessa primeira parte, se você me ouvir, é um se. Se você me ouvir, pontinho, pontinho, pontinho. Então a primeira parte é parar para ouvir. E aqui eu já quero fazer uma ponte com o livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 24, que diz assim, ó: Moisés aceitou o conselho de Jetro. Jetro era sogro de Moisés. Moisés estava todo atarefado, atendendo várias pessoas. Moisés ficava esperando aquela galera de pessoas, né, poder vir para falar com ele. As pessoas ficavam esperando Moisés atender. Então era muita gente para um homem só. Jetro olhou aquilo e falou, cara, isso está errado. Vamos fazer o seguinte, senta aí. Moisés sentou, parou para ouvir. E Jetro deu um conselho para ele, olha só, você pode pegar e separar. Levantem líderes, homens honestos, que sejam tementes a Deus, coloquem eles em liderança de 100, liderança de 200, liderança de 50, liderança de 10. Os casos mais graves você atende. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para o povo. Moisés ouviu esse conselho, pensou, aplicou e o problema foi resolvido. Mas ele teve que fazer o quê? Se você me ouvir. O primeiro ponto é ouvir. E isso você já está fazendo. Vamos agora para o segundo ponto. Entenderá. Moisés, ele ouviu o conselho de Jetro e ele entendeu algo que ele ainda não tinha entendido. E por que ele começou a entender? Porque ele parou para ouvir. E ele entendeu. O que você entenderá? O que é direito? Era direito Moisés atender todo o povo? Não. Mas ele teve que parar, ouvir e entender que não era e aplicou a estratégia que ele foi aconselhado para poder melhorar aquela situação. E ele começou a entender o que é direito. É direito, é justo e é honesto. Tá aqui o estudo. É direito, é justo e é honesto. Então ele entendeu que era direito ele ficar com os casos mais graves. Ele entendeu que é justo ele passar a liderança para outras pessoas. E você vai ser líder de 100, você vai ser líder de 10, você vai ser líder de 5, você vai liderar 3. E isso é uma coisa honesta. Isso foi bom.
Então você precisa parar para ouvir, precisa parar para escutar e precisa agora, porque aí você vai entender o que é direito, o que é justo, o que é honesto. E agora a parte principal, saberá. Saberá e saberá. Saberá está falando que você vai saber, não é o que você não sabe, é o futuro, você saberá o que deve fazer. Moisés, ele soube o que ele tinha que fazer, ele aplicou e deu certo. E se você parar para ouvir a palavra de Deus, você vai entender a mente de Deus, você vai saber o plano de Jesus, você vai saber que Jesus pensa direito, ele é justo, ele é honesto, e você vai saber que você precisa fazer. E sabe o que é que você precisa fazer? Você precisa receber Jesus Cristo hoje como seu único e suficiente Salvador. É isso mesmo, porque a meta do diabo é roubar, matar e destruir. A meta de Jesus é: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Você pode ser uma daquelas ovelhas que saiu do pasto e foi brincar, passear no mundo, e está toda ferida, toda machucada. Mas hoje você se deparou com esse vídeo, o Espírito Santo te direcionou esse vídeo, e você está me ouvindo, você está começando a entender a sua vida, você está pensando o que é direito. Esse caminho que você está não é um caminho de sabedoria, é um caminho de teimosia. Isso não é direito, caminho de teimosia não é justo, caminho de teimosia não é honesto, e agora você sabe que isso é errado e você sabe o que você deve fazer. O que você deve fazer? Pegar o caminho, aqui ó, vou desenhar, pegar o caminho, ó, de volta para cá. Você precisa fazer uma conversão, você precisa fazer um retorno. Pare agora e volte para Jesus hoje. Que deixa eu te perguntar, para que essa vida? Para onde você tem andado? Na luz ou nas trevas? O que você tem buscado? A loucura desse mundo ou a verdade de Deus? Para onde você vai quando Jesus voltar? Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Aonde você vai passar a sua eternidade? No céu ou no lago de fogo? Volta para Jesus hoje. Moisés ouviu o conselho de Jetro, ouça o meu conselho. Ouça o Espírito Santo falando pelos meus lábios para a sua vida. Volte para a minha presença hoje, em nome de Jesus. Você quer voltar para Jesus hoje? Estou te fazendo um convite agora. Você quer voltar para Jesus agora? Se você quer, pare tudo que você está fazendo. Se estiver dirigindo, não pare. Se der para parar o carro em algum lugar, pare. Se não der, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus erros e pelos meus pecados. Me perdoe pelos caminhos de teimosia que eu andei praticando. Mas agora, hoje, eu retorno para a tua presença, em nome de Jesus. Me guia, Espírito Santo, me direciona para uma igreja a qual prego o teu nome e a tua verdade. Aquela igreja que você quer que eu fique, e ali eu possa congregar e crescer e ajudar outros a entrar na tua presença. Toma minha vida, reescreve meu nome no livro da vida e me ajuda a partir de hoje. Eu sou uma nova criatura e eu tomo posse em nome de Jesus. Agora que você voltou para Jesus, se fortaleça na fé. Compre uma Bíblia grande, com letras grandes. Eu uso a Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia de letra grande. Ela tem uma linguagem muito simples, uma linguagem muito objetiva, uma linguagem que qualquer criança que já está alfabetizada consegue entender. Eu peço que você compre essa Bíblia. Letra simples, letra fácil. Separe um lugar, separe uma caneta e um papel. Comece a sua caminhada com Jesus. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Fico feliz pela sua decisão e até o próximo Provérbios. Se Deus tocar no seu coração, compartilhe essa mensagem e me ajude a ganhar almas para Jesus, porque diz a palavra de Deus, o sábio ganha almas. Até o próximo Provérbios.